Bom dia, senhores! Como identificar cada borne do compressor inverter? Sendo que na medição, suas resistências são iguais. Se liga só. Compressor inverter, eu não vou me ater aqui às nuances internas do compressor inverter. Então você troca o compressor inverter por um da mesma marca e mesmo modelo. Por que, Lawander? Porque, cara, existem estruturas internas que diferenciam entre os compressores. Um é tantos polos, outro é tantos polos. Muda o número do polo, muda o número a frequência de trabalho deles. Então, não troquem. Eu tenho um cliente que ele diz, lá, eu só media a resistência entre as bobinas, se batesse eu trocava. E dava certo. Cara, dá certo, até dá. Eu tenho uma Consul aqui que a gente testa várias máquinas nela. E ela roda, várias placas rodam nela. É um teste que a gente tem. E empiricamente deu certo. Agora, eu nunca liberaria para um cliente final, entendeu? Para ele ficar rodando... para ele ficar rodando, tipo, indefinidamente na máquina do cliente. Então, não troquem compressores inverter por outras marcas. Tipo, eu tenho um compressor inverter LG, vou botar um compressor inverter MIDE 9000. Tudo é 9000 lá onde? Compressor inverter é a mesma coisa, não é? Tá? Aí, voltando para a pergunta do Carlinho. Ó. Identificar cada borne do compressor. Alguns compressores vêm ali próximo dos terminais, tem 3 terminais. Próximo do terminal tem a marcação VW, RST, aí tem umas marcações nada a ver, RSC, sei lá, tem umas marcações muito doidas. E aí confunde mesmo. A Fujitsu é mestre em confundir a gente em relação a isso daí, tá? Confunde bastante mesmo. E aí, se você está confuso nos bornes, certo? Que é como identificar, né? Você... não tem nada escrito, tá desconectado o cabo e eu não sei qual é o VW do compressor. Como é que eu vou fazer? Você vai alucinar, determinar lá o RST, o VW do compressor e vai colocar. Laura, mas se eu errar, o que pode acontecer? Se tu errar a sequência, é possível que você erre se você não sabe, né? É possível que você... acione o botão errado, né? Você não sabe, é possível que você erre. E aí, se você errar, o compressor vai girar no sentido contrário. É que nem um motor trifásico, cara. É que nem um motor trifásico. Se tu erra a posição de um motor trifásico, o que acontece com ele? Ele gira no sentido contrário, tá? Ele gira no sentido contrário. Então, se tu erra a posição do compressor trifásico, ele vai rotacionar no sentido contrário. Se tu erra, bota lá, é o VW, aí tu bota UWV. Aí ele vai rotacionar no sentido contrário, ele faz um barulho estranho, ele trepida na hora da partida, geralmente dá falha. Ou então ele vai rotacionar e vai gerar uma linha errada. Tá? Então, mas não vai explodir, vai queimar a placa, não vai dar nenhum dano assim muito absurdo. Beleza? Então... Aí tu identificou que tá com rotação contrária, faz o quê? Tira 2 fases, ó, o VW. Aí tu tira 2 fases e troca. Quando tu trocar 2 fases, geralmente vai dar bom. Tá? E aí, quando tu troca as 2 fases, rotacionou de maneira correta, gelou a linha correta, ficou tudo 100%. Aí tu identifica que é o VW. E esse UVW pode ser, por exemplo, ó, tem lá, UVW. Se tu botar o U no UVW, aí tem o cabo do compressor UVW e tem o borne do compressor UVW. Pode ser que tu não bote o UVW direitinho. Pode ser que tu bote o U no V, o V no W e o W no U. Só que tá na sequência, entendeu? Tá na sequência, continua na sequência o VW. Porque é meio que convenção, né? Você coloca essas sequência por convenção. E aí tá na posição correta, ou tá na sequência correta. Ele vai rotacionar do mesmo jeito. Não sei se ficou claro, talvez esse finalzinho deve ter ficado um pouco mais confuso. Mas, resumindo, você coloca as conexões, se não tiver nenhuma marcação, nada, você vai medir as bobinas. Quando você medir as bobinas, vai dar o mesmo valor entre as bobinas.
e dar um valor abaixo de 5 ohms, tá? Se der acima de 5 ohms, você já começa a suspeitar desse compressor. Se der algum alterado, começa a suspeitar do compressor. Se você medir do pino do borne para a carcaça, resistência máxima do teu multímetro, tem que dar aberto. Se der algum valor, está em fuga, pode identificar. Nós pegamos uma placa agora uma placa de uma Samsung que estourou o IPM brutalmente e a gente está suspeitando muito do compressor, tá? O problema do compressor. Então você mede os 3 pinos, certo? Tem que dar uma resistência baixa, tem que estar iguais entre elas, é a resistência das bobinas, tá? Não pode dar valores alterados entre elas. Se dá 2 ohms numa, tem que dar 2 ohms na outra, 2 ohms na terceira. Tá ok? E se você... Aí você vai botar as conexões e vai ver se vai rotacionar. Deixa logo tentar partir o compressor. Então partir, trepidou. Pô, errei 2, ó. Desliga tudo, espera um pouco. Troca 2 fases e teste de novo. Uma hora vai dar certo, uma hora tu vai acertar essa sequência. E aí ela vai rotacionar normalmente, tu verifica, tá? Pô, agora segurou, agora tá girando na linha correta, agora a pressão tá ok e tal. Aí é mais contigo que é técnica de geração. Então, para ter ficado claro, esse detalhe do compressor inverter, né? Identifica o borne desse jeito. Identificou, botou na posição correta aqui, deu certo a rotação, ele é o VW. É assim que a gente identifica quando a gente pega o compressor de bancada. A gente pega o compressor de bancada e vai analisar o compressor de bancada que não tem nenhuma marcação, a gente identifica dessa forma, tá? Alguns têm marcações, essas marcações às vezes bate, às vezes lhe confunde, mas de maneira geral ajuda bastante as marcações. Fujitsu 24.000 BTUs, funciona durante 30 minutos, corta o compressor e não dá alarme. Fujitsu 24.000 BTUs, funciona durante 30 minutos, corta o compressor e não dá alarme. Vamos lá. Primeiro detalhe, aquele LED da Fujitsu, ele fica apagado, ele só acende quando está em falha. Aquele LED da Fujitsu da condensadora fica apagado, só acende quando entra em falha, tá? Fecha esse parênteses. Fujitsu 24.000 funciona durante 30 minutos, corta o compressor e não dá alarme. Se corta o compressor e não dá alarme, mas funciona durante 30 minutos, minha tendência é suspeitar de sensores. A minha tendência é suspeitar de sensores, tá? Ou IPM, sensores ou IPM. A minha tendência é essa. Por que, Laonder? Porque se a máquina estiver a funcionar, cara, o último estágio da placa eletrônica é partir o compressor. A placa eletrônica ela só parte o compressor se tudo estiver ok. A placa eletrônica só parte o compressor se tudo estiver ok. Valeu, Milton. Bom reparos aí pra você. 24.000 BTU. De novo. A placa só parte o compressor se tudo nela estiver ok. Então, por isso, que quando você chega pra mim e fala assim, Lander, tô com uma máquina aqui que ela não parte o compressor, só liga o ventilador. Pode ser muita coisa, cara. Pode ser muita coisa. Certo? Pode ser qualquer circuito da placa eletrônica. Porque o último estágio da placa eletrônica é o quê? É partir o compressor. O último estágio da placa eletrônica é partir o compressor. Se o último estágio da placa eletrônica é partir o compressor, qualquer coisa, qualquer circuito, qualquer periférico que esteja com problema, vai impedir de partir o compressor. Então, Lander, não está partindo o compressor, cara, está com problema. Qual é a solução? Sei lá, cara. Pode ser qualquer coisa, entendeu? Porque o último estágio é partir o compressor. Por isso que eu sempre friso o código de erro. Procure o código de erro. Como eu disse, não dá alarme, não dá código de erro. Se não dá código de erro, tenha em mente isso. Não deu código de erro. É mais difícil. Vai ser mais difícil identificar o possível defeito. Por quê?
Porque você vai ter que analisar a placa como um todo para identificar um possível circuito. Por exemplo, a gente está com um conso que parte o compressor e para. O parte no tempo, funciona no tempo e para, fica falhando. E aí a gente não dá código de erro. E a gente fica analisando a placa todo dia. Todo o circuito de partida do compressor, analisa IPM, analisa PFC, analisa micro, analisa cristal, analisa um monte de coisa. Para poder chegar num ponto onde identifique um circuito que esteja impedindo que o compressor funcione. Tá? Mas, nesse caso, o Nelson funciona 30 minutos. Se chega a funcionar bastante tempo normalmente, funcionou 30 minutos corretamente, Laura. Me leva a crer que todo o circuito eletrônico está ok. 30 minutos é um tempo suficiente para que, se existisse um defeito eletrônico, já apresentaria em menos de 30 minutos. Por exemplo, uma trilha aberta, nem parte do compressor. Por exemplo, um componente alterado, nem parte do compressor. Por exemplo, um sensor aberto em curto, nem parte do compressor. Sei lá, um motor ventilador em curto, nem parte do compressor. Então, outros defeitos tendem a apresentar mais rápido. Funcionou 30 minutos, cara. O IPM tá bom de funcionamento, geralmente. Sensores estão, os valores estão pelo menos numa faixa aceitável. E aí, como eu falo, depois suspeito do sensor. Pode ser que o sensor não esteja variando. Ou esteja na posição errada. Ou esteja variando demais. Ou esteja com variação ruim. Tá? Porque se ele tivesse de fato ruim na medição, ela nem chegava a partir do compressor. Então, se parte o compressor, eu começo a tirar o foco da placa. Se parte do compressor funciona bastante tempo, né? Se parte do compressor funciona 30 minutos, eu passo a tirar o foco da placa e focar nos periféricos. Focar no compressor, sim, por que não? Né? Compressor inverter dá defeito, sim. E muitos de vocês acham que não dá defeito no compressor inverter. Por isso, se não dá defeito no compressor inverter, você descarta qualquer possibilidade de compressor inverter estar ruim. Até porque muitas vezes sabe nem testar o compressor inverter. Você já viu alguns testes que você pode fazer que eu expliquei hoje. Tá? Então, funcionou um tempo, começa a parar de focar na placa. E pessoal, escutem. Máquinas inverter, nem sempre o defeito está na placa eletrônica. Parem de sempre condenar a placa eletrônica quando o defeito está numa máquina inverter. Parem de sempre condenar a máquina eletrônica. Parem de sempre condenar a placa eletrônica quando a máquina inverte. Cheguei na máquina inverter, tá parada, placa eletrônica. Certo? E isso se dá muito devido a coisas que eu compartilhei até aqui no Stories do Instagram ontem. Meu irmão chegou num cara que vendeu uma condensadora pra ele ontem. E o cara falou, eu fui no fulano de tal pra reparar umas placas e tal. Aí ele falou, meu irmão também repara. Mas só repara mais máquina inverter. Ele foi num cara que repara muito placa convencional. Mas ele repara mais placa inverter. Não, cara, inverter não presta não. Nem indico para meus clientes. Esse negócio de inverter não vai pegar não. Aí, meu irmão, que onda é essa, cara? Não existe isso não. Tu vai ficar fora do mercado se tu ficar com essa mentalidade aí. Tu não vai nos treinamentos não. O treinamento só fala de inverter, cara. Não, tá com muitos anos que eu não vou no treinamento. Entendeu? Se você não se desenvolve, você vai ficar para trás. E aí essa mentalidade, o cara pega um inverter e diz que nem pega inverter. Olha o quanto dinheiro que esse cara não perde. Entendeu? Então a alimentação da gente mental, a gente até perder grana. Então essa mentalidade que em relação ao inverter, você tem a sempre condenar a placa eletrônica, quando o defeito está no inverter. Tende a sempre condenar a placa eletrônica. E nem sempre o defeito está na placa. Principalmente quando funciona bastante tempo. Funcionou um tempão, eu começo a suspeitar de compressor e sensores. Compressor e sensores, tá? E outra coisa, o Fujitsu, quando não dá falha, funciona, nem parte do compressor não dá falha. Algumas nuances da Fujitsu, gravem aí, vocês estão aqui, gravem aí. Algumas nuances da Fujitsu. Funcionou o compressor e não deu falha, funcionou o compressor.
e não deu falha, ou desculpa, não funcionou o compressor e não deu falha, muitas vezes, eu peguei situações de sensor aberto, ela não parte do compressor e não dá falha, sensor aberto, tá? Trilhas abertas, Fujitsu aqui no Ceará é litoral, em Fortaleza é litoral, então as Fujitsu sofrem bastante com trilhas abertas, tá? Então, circuito abriu, ela não dá falha, mas não parte do compressor. Então pesquisem, analisem as trilhas. A Fujitsu é uma das máquinas muito massas para você estudar, analisar as trilhas eletrônicas. Porque abre bastante, tem muitas trilhas. E o segredo fone de ouvido, bota uma músicazinha boa, vai para cima das placas com teu multímetro, vai para cima das trilhas com teu multímetro e vai bipando trilha a trilha, porque às vezes abre num ponto onde tu não enxerga. Tá? Então é isso. Fujitsu 24000 funciona durante 30 minutos, corta o compressor e não dá alarme. Eu suspeitaria de sensores, compressor. Verificaria se o IPM está aquecendo muito. É indício de que o compressor está puxando muita corrente. Se os sensores estão nos locais corretos. Como assim, Laonder? Você vai lá, tira a placa com o sensor. Quando vai botar de volta, você joga a placa e o sensor deixa pendurado na condensadora. Porque você acha que o sensor não serve de nada. Que tanto faz, ele está em qualquer ponto. Serve de nada mesmo? Eu podia botar até um resistor no lugar do sensor. E não é assim que funciona, né? Não é desse jeito, tá? Então, analisa a posição do sensor. O sensor está correto, está na posição correta, porque aí se ele não tiver, ele pode sim tirar o compressor. Tá? Outro detalhe também, tá? Isso aqui a gente vacila muito em teste. Vou testar a máquina e meu ambiente, por exemplo, aqui no laboratório é frio. No laboratório não há 3 máquinas rodando lá dentro direto quase. Então é frio. Se é frio, se eu boto a máquina no 25, 26, 24 graus, que ela liga já no standby 24, por exemplo, ele entra o compressor, funciona um tempo e tira o compressor. A gente fica, tá tirando o compressor por quê? Não deu nenhuma falha. Quando vai ver, a temperatura tá 24 e o ambiente ela tá com 20, 22, entendeu? Então ele vai tirar realmente. Tá? Então esses detalhes são importantes. Meu primeiro serviço hoje é um quadra split Daikin com a placa morta, segundo a cliente. Se for analisar em loco, restringe a placa. A placa morta é fonte. Dá até para trabalhar só com a placa. Vamos lá. Ó, se a placa estiver morta, você dá para trabalhar só a placa. Se for de comunicação, geralmente eu trabalho com as duas placas, evaporador e condensador. Quadra split, dependendo do modelo, ela parte só com o evaporador, ou precisa dos outros evaporadores para funcionar. Tá? E tem que ver qual placa que está morta. Outro dia a gente foi resolver um problema de uma Daikin tri-split. Chegou lá, o cara achava que era defeito na placa e não tinha defeito na placa. Certo? O defeito estava na estrutura. Mas por quê? Chega lá, máquina inverter, multi-split, inverter, é placa. É placa. Chama lá ontem. Entendeu? Então nem sempre é placa, né, cara? Então, nem sempre é placa eletrônica. No caso lá não era. Então se a placa tá morta, tem situações, galera, ó. Campo de batalha total. Tem situações em que a gente torce para apresentar o defeito. Porque às vezes não apresenta o defeito e a gente fica perdidão. Às vezes a gente fica torcendo. Pô, tomara que apresente logo o defeito aqui. Quando tá morto, a gente... Legal, tá morto. É fonte. É fonte, a gente vai na fonte. Não é que é fácil. É porque tá visível o defeito. É ruim quando não dá. É ruim quando a gente tá com a gente tá com a concha aqui, que ela funciona. 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 Funciona um tempão. Depois para. Depois funciona. E fica nessas oscilações, intermitências, mas não segura a rotação durante muito tempo do compressor. Nem na bancada, nem na máquina, e fica enlouquecendo. E a gente fica perdidão, analisando tudo, procurando entender, né, então, fala Neto! Então fica nessa luta, quando apresenta o defeito, é correr cedo hoje. Quando fica nessa intermitência, a gente fica perdidão. E quando dá um defeito claro, assim, por exemplo, tá morta, a máquina tá morta. Por que a máquina tá morta? Não tá gerando as fontes. Se não tá gerando as fontes, o problema tá na fonte. Chaveada. Se tá na fonte chaveada, eu já sei, já tem noção no meu cérebro o circuito que eu tenho que analisar. Certo? E não assim, ó. Cara, tem dia que ela funciona aí
vários dias. Tem dia que ela para. E você vai ter que esperar ver a hora do defeito, porque tem defeito, se você não vê na hora do defeito, você não consegue analisar. Entendeu? Então, de novo, se estiver morta, analisa a placa. Segundo o cliente entenda. O cliente, ele não entende o que você entende. Então, segundo o cliente, é muito vago. Às vezes que eu confiei em diagnóstico de cliente, sem analisar previamente, fazer minha análise também, a minha tendência foi demorar mais no trabalho. Analisar coisas que não tinha que analisar, né? Olha o que acontece, o trabalho aí, cara. Eu tenho que trabalhar agora. Então, o cliente vai dizer o que ele acha. Mas geralmente o cara que é dono da máquina do ar-condicionado, ele só sabe usar o ar-condicionado, cara. E mal, né? Então o que tem que ter noção é vocês do que a máquina está apresentando, o defeito que ela está apresentando, certo? Então, eu já falei, tem um vídeo pequeno meu que eu digo assim, ó, não confie no diagnóstico do cliente. Não confie no seu cliente, né? Por quê? Porque às vezes você trabalha mais, cara. Já peguei situação, o cara disse que o defeito está não sei aonde. Ou é só isso aqui, é só aquilo ali. E eu vou confiar no diagnóstico do cara e pulo algumas etapas da análise. Quando eu pulo essas etapas, aí eu vou no diagnóstico do cara, eu não fiz o meu diagnóstico. E às vezes o meu diagnóstico, se eu fizesse, o defeito ia dar completamente diferente, né? Vitor Hugo, cara, como identificar os bondes do compressor inverter se as resistências são iguais? Eu respondi isso no começo da live, cara. Respondi assim, acho que os primeiros 10 minutos foi só respondendo isso daí, tá? Eu vou falar de novo a respeito a galera que já tá aqui desde o início. Mas tu assiste a live de novo, do começo, que eu explico em detalhes, tá? Tem como identificar e de maneira bem tranquila, bem simples. Beleza? Acho que é isso. Não tem... tem um aqui ainda, tem um aqui. Peraí. O cara botou só assim, ó, curto-circuito. Curto-circuito. Isso é uma pergunta, certo? Às vezes eu acho que a galera tem dificuldade de fazer pergunta. Mas vou falar, até falar sobre isso eu vou falar. Certo? Principais defeitos carro MDEA F0. O que é o F0, Jefferson? Eu não lembro, eu não memorizo o código de erro, cara. Mas eu já falo dos principais defeitos, tá? Da carro MDEA. Curto-circuito. Curto-circuito, geralmente, nas placas eletrônicas, ó. Ligou a máquina, derrubou o disjuntor, certo? Tu vai verificar se energizou o evaporador e derrubou o disjuntor, ou se ligou o evaporador e quando chama o condensador, derruba o disjuntor. Ou se chama o condensador e quando vai partir o compressor, derruba o disjuntor. Esses times são importantes para entender onde está o curto. Onde está a baixa impedância que está derrubando o disjuntor. O que é um curto-circuito? Pela lei de Ohm, tensão é igual a resistência vezes a corrente. Tensão é igual a resistência vezes a corrente. Se tu tem a mesma resistência e tu mantém a mesma tensão, que é 220, diminui a resistência para zero, que é um curto-circuito, que é um zero resistência, a corrente vai para o infinito. Quando a corrente vai para o infinito, derruba o disjuntor que não permite que a corrente vá para o infinito. Tá? Então, quando você tem um curto-circuito na placa, a corrente vai para o infinito, por isso que derruba o disjuntor. E aí o curto-circuito pode estar nos periféricos, seja um ventilador, seja um sensor, seja um compressor, pode estar em curto. Não, o compressor não é um curto, ele não bipa. Ele não é um curto, não. Ali são as bobinas dele, tá? Ele pode entrar em curto, sim, até um curto para carcaça. É pior ainda, ele geralmente estraga a placa. Geralmente estraga bastante. Entendeu? Então, quando você derruba o disjuntor, você tem que identificar os periféricos. Eu aconselho a ligar a placa sem os periféricos. Sem o compressor, sem o ventilador, ver se ela vai pelo menos energizar. Se ela energizar e não derrubar o disjuntor, é porque tem algum periférico em curto. Isso é uma metodologia de restringir defeito, cara. Simples, mas que muitas vezes a galera não faz. Tá? Porque o cara quer só se livrar o mais rápido possível do defeito. Já vou falar, viu? Free electron. Já vou falar. Eu restringiria se está no periférico ou se está na placa. Eu liguei só a placa e ela continua derrubando o disjuntor. Aí o curto está na placa.
E curto-circuito, galera, tem várias metodologias para identificar curto-circuito, mas com o multímetro você consegue identificar, tá? Desde que você conheça o componente e saiba como ele tem que se comportar. Então percebam, ter a ferramenta é importante, mas saber como utilizar é mais importante ainda, tá ok? Então o curto-circuito, a gente vai explanar sobre o curto-circuito esse aí. E o curto-circuito está na verdade com resistência zero, uma baixíssima resistência, geralmente resistência zero, um curto-circuito, que vai disparar disjuntor facilmente. Proteção de sobrecorrente. Proteção de sobrecorrente. Para entender o circuito de proteção de sobrecorrente, a gente tem que entender como que a placa lê a corrente do sistema. A placa lê a corrente do sistema através, geralmente, a sua grande maioria, que eu me lembro agora, lê a corrente através dos resistores shunts. Os resistores... Estão pipocando perguntas aí, tá massa? Já vou respondendo. Mandem. Resistores shunts são resistores de baixíssima resistência, da ordem de 0,002 ohms, seria 2 ou 20 miliohms, tá? São resistências bem baixas, que ficam em série com o barramento negativo para a saída do compressor, que faz a leitura da corrente que o compressor puxa. São baixos por quê? Porque nele passam corrente. Se eles forem altos, eles vão ter uma diferença potencial muito alta e vai acabar derrubando a tensão do compressor. Por isso que eles são extremamente baixos. Porém, eles são baixos o suficiente, ele tem um valor suficiente para me dar uma fração daquela tensão que está indo para o compressor, ou da corrente que passa por ele. Porque todo resistor que por ele passa uma corrente, nele vai gerar uma queda de tensão. E essa queda de tensão ela é proporcional ao valor da corrente. Tá? Então, matematicamente, fica fácil medir a corrente lendo a tensão. Porque eu tenho a tensão, se eu tenho uma tensão de 10 volts no resistor de 1 ohm, a corrente tem que ser de 10 amperes. 10 volts no resistor de 1 ohm, a corrente ali eu vou saber que é de 10 amperes. Mesmo não estando medindo a corrente. Tá? Mesmo não estando medindo a corrente. Então, se eu não estou medindo a corrente, mesmo assim, eu consigo medir a tensão, e é o que a placa faz, ela lê a tensão. Então, você segue identifica o resistor shunt, identifiquei. Agora eu vou seguir o circuito dele. Geralmente ele vai para um comparador. Comparadores de tensão. Quando ele vai para os comparadores de tensão, aí lá é feita uma comparação da tensão que tem antes do resistor e depois do resistor, para ver a diferença de potencial entre os pontos, a diferença de potencial que tem em cima do resistor, e aí dizer para o micro se está ok ou não a tensão e a corrente está ok ou não. Se parte do compressor e der de sobrecorrente, pode ser algum defeito também no compressor, tá? Pode ser. Há essa possibilidade, tá? Não sendo isso, nem parte do compressor não, já der de sobrecorrente. Eu analisaria os circuitos, dessa leitura de corrente, tá? Às vezes a leitura de corrente está boa, o circuito de leitura de corrente está bom. E tem realmente um defeito de sobrecorrente. Por exemplo, um IGBT do IPM curto, alguma coisa nesse sentido. E aí apresenta o código de erro de sobrecorrente. Tá? Eu vou me ater a esse defeito, tá, Jefferson? Que tu citou aí, para não falar de todos os defeitos, possíveis defeitos da media carga, porque aí a gente vai passar 30 horas aqui falando. E aí eu já acabei respondendo sobrecorrente no IPM Electrolux. O que verificar antes do IPM? Isso que eu falei agora, tá? Refri elétrico. Tudo é circuito de leitura de corrente, tá? Circuito de leitura de corrente é que faz a leitura da corrente. Quem é que diz? Ó, pense como uma placa eletrônica. Quem é que diz para a placa que a corrente está ruim? Deve ter algum circuito que diz lá para a placa que a corrente está ruim, tá? Se tem esse circuito, eu vou analisar esse circuito. Pode ser que ele esteja mandando a informação errada. Se ele nem partiu o compressor, como é que ele vai saber se a corrente está alta ou não? Se ele nem partiu o compressor. Então, questionem a placa eletrônica. Pô, se ele não... Como é que ele está dando erro sobre a corrente? Se ele nem partiu o compressor, cara. Qual a lógica envolvida nisso daí? Não tem lógica nenhuma, né? Então, se não tem lógica nenhuma, pode ser que o circuito de leitura de corrente esteja ruim, tá? E o circuito de leitura de corrente é um circuito muito sensível. Às vezes a gente conecta o multímetro para fazer uma medição de tensão e ela dá erro de sobrecorrente. Por quê? Porque a tensão é muito baixa. E tudo influencia naquela tensão.
Até um capacitor alterado, um resistor alterado, vai influenciar nessa tensão. Um comparador ruim, certo? Então tudo que está na linha de leitura do resistor shunt, você tem que analisar. Passos para identificar aonde está gerando o erro de comunicação. Vamos lá. Passos. Passo número 1. Passo a passo. Preste bem atenção. Lucas. Erro de comunicação. Erro de comunicação geralmente vai estar em... Vou restringir que há duas situações corriqueiras do erro de comunicação. Tá? A primeira é: uma das placas está morta. Geralmente a do condensador. Como assim não? Quando eu digo que a placa está morta, é que ela não está gerando os níveis de tensão que ela precisa gerar para funcionar. Então, em outras palavras, a fonte chaveada não está gerando as tensões de baixa tensão. Os 5 volts, o 12 volts, o 3,3 volts, ela não está gerando. Se ela não está gerando, a placa não liga. Se a placa não liga, como que ela vai comunicar? Se a placa não liga, como que ela vai comunicar? Me responde aí. Então não existe, tá? Não tem como ela comunicar. Se ela não liga, não tem como comunicar. Beleza? Primeira coisa, então verifica sempre a fonte. Se está ligando os LEDs, se está batendo os relés, se está gerando as fontes. Se tu sabe de eletrônica, faz as medições das tensões do secundário. Se tu não sabe, fica só no auditivo mesmo, no visual, tá? Tem máquinas que ligam os LEDs do condensador, tem máquinas que batem os relés. Que não ligam os LEDs, mas batem os relés. Bater um relé tem que ter uma tensão de 12 volts. Se tem tensão de 12 volts, é porque o secundário gerou 12 volts. Se o secundário gerou 12 volts, provavelmente ele gerou 5 volts também, 3,3 e assim por aí vai. Tá? Então percebam, a lógica por trás do funcionamento da placa. Tem que ter essa noção de eletrônica. E aí, gerou, tá ligado. Não, mas tá ligando, tá entrando até o ventilador. Ou, melhor, tá ligando e tá ligando todos os LEDs do condensador. Aí eu vou analisar o circuito de comunicação. E analisando o circuito de comunicação, em sua grande maioria nas placas, o circuito de comunicação fica restrito aos optoacopladores, tá? Ou fotoacopladores, que são os dispositivos que fazem essa intermediação da comunicação. Eu analisaria todo esse circuito dele. Não é trocar o optoacoplador, até porque tem que saber qual, se for o opto e qual opto está ruim. Dificilmente os 4 optos, que geralmente tem, vão estar ruim. Os 4, né? Então você vai restringir, geralmente, erro de comunicação, eu peço para o cliente trazer as 2 placas. Porque pode estar tanto no evaporador quanto no condensador. Pode estar tanto no evaporador, o defeito, quanto no condensador. Então, erro de comunicação. Onde está gerando o erro de comunicação? Se a fonte estiver ruim, é porque a máquina não está ligando, aí está aí o problema. Ou, se está ligando normal e não está tendo comunicação, você tem que analisar todo o circuito de comunicação. Fica difícil de dizer onde está gerando, aí como identificar? Você vai analisar os optoacopladores com o seu multímetro na escala de tensão contínua. Você vai medir os pinos do optoacoplador e vai ver a oscilação de tensão. Lá onde tem um teste que o cara bota no N e no S e vê a tensão oscilando. Tem, inclusive, no canal do Michel Mick, ele mostra lá em detalhes. Eu não faço esse teste. Eu não faço porque eu sou climatrônico. E o climatrônico entende eletrônica. E se eu entender eletrônica, eu vou em cima do pino do opto, já que eu trabalho em bancada. Não é que eu estou dizendo que o Michel Mick não entende eletrônica, não. Ele é muito fera em eletrônica. Só que ele está mostrando lá um teste para você fazer em loco. E eu não faço teste em loco. É difícil, cara, fazer teste em loco. É difícil sair da Lautec. Tá? Então, como eu não faço teste em loco, eu não faço análise em local, eu analiso em bancada. Analisar em bancada, eu tenho acesso aos optoacopladores de maneira muito mais simples e fácil. E aí, como eu tenho acesso a esses optoacopladores de maneira mais simples, eu vou em cima dos optoacopladores e vejo se eles estão oscilando ou não. Oscilou, provavelmente está tendo comunicação. Não oscilou, está faltando comunicação. E aí, por que está faltando comunicação? Pode ser desde o micro até uma trilha aberta, até um resistor aberto, um capacitor, um transistor. E aí tem que analisar a parte de eletrônica, tá? Então essa é a jornada. Primeira coisa é ver se está ligando a fonte. Não está ligando a fonte, aí tem que corrigir a fonte.
Ligou a fonte, continuou a comunicação, aí tem que verificar o circuito de comunicação. A fonte está boa, está ligando os LEDs, tudo bem direitinho, aí você vai e analisa o circuito de comunicação como um todo. Desde o evaporador até o condensador. Conecta os dois e vê se eles estão comunicando e onde é que está faltando a comunicação. Porque ela vai faltar em algum ponto. Se está no erro de comunicação, vai faltar comunicação em algum ponto. Tá ok? Muito bom, muito bom, muito bom. Espero que tenha ficado claro aí a explicação. Vamos dominar aí, vamos trabalhar, vamos para cima. Falou, um abraço, fique com Deus.